Começamos então aqui mais um episódio do programa Laços e Entrelaços, em que eu trago amigos, pessoas queridas que cruzaram na minha vida e que de alguma forma criamos laços e nos entrelaçamos em vários momentos profissionais também. Então, hoje eu tenho uma alegria muito grande de trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial. Eu já admirava quando fiz o convite, ele acabou de me contar aqui mais ainda sobre ele, eu fiquei ainda mais admirada. Então, Edson, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que você tem muita bagagem para dividir com a gente, para inspirar jovens profissionais entrando no mercado de trabalho. E aí quero que você comece se apresentando. Bom, a alegria é minha de estar aqui podendo conversar com você, né, uma amiga, e muito honrado com o convite. E falar para jovens sempre é uma coisa bacana, né? Assim, é importante a gente poder mostrar caminhos para os jovens, caminhos que a gente muitas vezes não teve no começo da carreira, né? E quando a gente pode ajudar é muito bacana. Então, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, né? Eu sou o Edson Santos, é como eu sou conhecido no mercado, né? Sou formado em marketing, com diversas especializações em varejo. Nos últimos 30 anos, tenho atuado nesse segmento, no segmento de varejo, com passagem em redes conhecidas, em companhias importantes, como Carrefour, Pão de Açúcar, e atualmente eu sou diretor na Plurix. A Plurix é uma empresa nova, que vem crescendo muito rapidamente, e se consolidando como uma das maiores varejistas do Brasil no segmento de supermercados regionais, com uma forte presença no interior de São Paulo e Paraná, principalmente. E espero atender às expectativas aqui do nosso público, né? Modesto. Vamos lá. Bom, vou começar te contando um pouquinho sobre a TV Humana. A TV Humana surgiu na altura, assim, no ápice da pandemia, em que na televisão, mídia, enfim, o jornalismo só falava de tragédias, de mortes, e é claro que a gente, todos muito preocupados naquele momento, com toda razão, mas chegou uma hora que o nosso idealizador aqui da TV Humana pensou no que ele poderia fazer para reverter aquela situação. Então, ele teve a ideia de criar a TV Humana para mostrar o lado bom da humanidade. Não é só de miséria, não é só de tristeza, não tem muita história bacana de pessoas que venceram, de pessoas que, com determinação, garra, fez, venceu, subiu, ajudou, levou a gente junto. Então, são histórias lindas que a gente tem aqui compartilhado com o nosso telespectador. Então, Edson, conta aqui para gente como que a sua formação acadêmica influenciou a sua decisão de fazer carreira no varejo. Bom, na verdade, o varejo aconteceu meio que por acaso e também de uma necessidade. A minha intenção inicial, quando muito jovem, ainda com 18 anos, no meu primeiro emprego como bancário, era de ser jornalista. E na época em que eu fiz o curso de comunicação social, você fazia 2 anos de comunicação social e a partir do terceiro ano você fazia opção ou por marketing ou por jornalismo. E eu tinha muita vontade de ser jornalista, mas eu era muito tímido. Então eu fui aconselhado por professores e por amigos da sala de aula a ir para a área de comunicação social. E eu decidi ir para o marketing. Cheguei a atuar no começo de carreira na área, trabalhando numa house da Caloi. Na época havia uma campanha muito, muito famosa da Caloi, Não Esqueça da Minha Caloi. Eu participei desse projeto junto na Caloi, mas eu tinha uma necessidade. Edson, eu vou te falar que eu uso essa frase toda vez que eu estou esperando alguém, eu mando, não esqueça a minha Caloi. Foi uma campanha muito marcante, realmente, até hoje, né? Como são algumas outras, né? Como Primeiro Sutiã a gente não esquece, enfim, algumas que ficaram muito famosas, né? Mas a verdade é que o marketing não me sustentava e eu vinha de uma família bastante humilde, eu precisava pagar a faculdade e aí eu precisei para buscar outras oportunidades de emprego, pelo menos naquele começo de carreira. E por acaso acabei indo para uma rede de lojas de departamento que foi muito, muito conhecida naquele momento, chegou a ocupar as primeiras colocações do ranking mundial de varejo, que era a Sears, que é uma empresa que existe até hoje nos Estados Unidos.
mas que no Brasil ficou por um curto tempo, ficou aí por menos de 5 anos no Brasil, e eu trabalhei com eles, e aí começou toda a minha história no varejo, meio que por acaso e meio que por necessidade. E depois que eu entrei, acho que o bichinho do varejo picou e Picado, nunca mais consegui sair. Então esse é um pouco da minha entrada no varejo, meio que por acaso, meio que por necessidade, e depois muito por gosto. eu separei aqui para te perguntar. Para você contar para a gente um pouquinho sobre o como você conseguiu chegar a diretor comercial. Porque assim, a gente não acorda diretor comercial, né? E nem é só caso de sorte. Tem muito trabalho duro aqui para ter bagagem, porque você já é diretora há muito tempo, então é uma bagagem que você precisa ter para chegar aí. Conta pra gente como que foi. Você falou aí que a sua família humilde, como é que foi esse começo para fazer faculdade, para trabalhar, e como é que foi essa trilha? Bom, a primeira coisa que eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 19 anos, né? E eu costumo dizer muito para ela, quando ela reclama, eu falo, olha, com 19 anos a gente aguenta. Pode ter certeza que a gente aguenta acordar cedo, trabalhar, estudar, namorar, sair, enfim, e a gente sobrevive com força. À medida que o tempo vai passando, obviamente a energia vai ficando menos e você precisa usar mais o intelectual e menos a força, eu diria, né? Mas nessa idade a gente aguenta. Então, com toda a dificuldade, ainda assim eu era muito feliz. Trabalhava com coisas que eu gostava, estudava numa área que eu gostava e tinha energia para fazer. Então, não posso reclamar e não quero usar como desculpa o fato de ter vindo de uma família humilde. Eu acho até que isso me ajudou bastante. E assim, o primeiro recado que eu posso dar para os jovens é exatamente esse. Nessa idade, a gente aguenta. Então, não se faça de vítima, porque é a hora certa da gente buscar as nossas aspirações, os nossos desejos, enfim, os nossos sonhos, né? Ainda dá tempo de errar, além de tudo, né? Nessa idade. Então, isso é um pouco do recado para os jovens. Mas quando fiz o comentário da família humilde e tudo mais, eu também vim de uma família muito humilde. Eu fui a primeira pessoa a se formar na minha família. Então, com meu pai e minha mãe fechando e abrindo loja, comerciante, sabe, comerciante de negócio pequeno, um Uhum. abre o caixa e o outro fecha, para ficar de olho no lojinha, ninguém. Então, muito trabalho duro. Mas eu falei no sentido de ser um trampolim para a gente, porque, como você disse, pode ser muleta ou pode ser trampolim. Aí a decisão é É. do jovem, né? E você usou como Mas, trampolim. Então, mas respondendo mais objetivamente a sua pergunta de como eu me tornei um diretor comercial, na verdade eu não me tornei, o meu começo não foi na área comercial. Eu comecei em operações, trabalhando em loja, trabalhei em operações na loja de departamento da CIAS, e depois eu fiz uma opção de passar para supermercados e fui trabalhar no Carrefour. Era um trabalho bastante duro na época, porque eram poucas lojas, o volume de venda era muito alto, então era um trabalho bastante exaustivo a operação de loja. E com trabalhos, a princípio, aos sábados, né, nesse período ainda não abriam as lojas aos domingos, mas depois passaram a abrir aos domingos, e assim eu fui aprendendo o meandres do varejo, como funcionava o varejo. Era uma época em que a gente chamava de carro completo, né, a gente fazia tudo na loja, comprava, vendia, cuidava da exposição de loja, enfim, foi um período de muito aprendizado, aprendi muito nessa época, e depois eu recebi um convite de um diretor francês no Carrefour, né? Essa era uma época em que a diretoria do Carrefour era muito dominada por franceses, uma escola muito forte. Para quem não sabe, para o jovem de hoje que não sabe, o Carrefour é a segunda rede de varejo físico mundial e foi uma escola para muita gente em muitos países. No Brasil não foi muito diferente. Aprendi muito no Carrefour e depois eu tive a oportunidade, dentro do Carrefour ainda, de ir para a área comercial. Rodei por várias áreas e meu ápice no Carrefour foi como diretor regional da Regional do Rio de Janeiro. Fiquei um período nessa regional, cuidando da área comercial, respondendo pela área comercial e por supply, por abastecimento de loja. Mas foi um período de muito, muito, muito aprendizado. E foi assim que eu não, fui parar na área comercial. numa escola que é referência, né? Porque para quem é do varejo, sabe que o Carrefour tem um padrão operacional que é levado a sério, até um padrão operacional referência. Então, que Uhum. escola, não tinha lugar melhor para aprender. E Agora, eu com tudo tive isso que eu... Fale. Pode falar.
Não, eu ia falar Não, que eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Eu estive no Carrefour no momento muito forte de crescimento do Carrefour. Depois eu recebi um convite para ir para o Pão de Açúcar, com uma pessoa que eu gostava muito, e peguei um momento do Pão de Açúcar de muito forte expansão. Então, pude aprender também muito no Pão de Açúcar, outra escola extremamente importante para o varejo brasileiro, uma escola que foi por muito tempo aspiracional para muito profissional. Eu tive a honra e o orgulho de fazer parte dessa escola também, como tenho orgulho agora de estar de novo numa companhia que é a Plurix, que está nascendo agora, uma companhia muito jovem, tem 3 anos, né, é um braço para supermercados do Grupo de Investimento Pátria, mas é uma companhia que já vem se consolidando aí como uma das maiores e mais importantes do Brasil, principalmente no varejo regional, aqui no interior de São Paulo e no estado do Paraná. Enfim, eu também tive, além de muito trabalho, eu tive a sorte de estar nas empresas certas nos momentos certos. E foi num desses momentos que nossos caminhos se entrelaçaram no GPA. E Exatamente. aí, eu, quando fiz o convite para o Edson, sabe quando você pensa assim, eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar. E dito e feito, ele respondeu imediatamente, se colocando à disposição, querendo participar, querendo ajudar no propósito também, na realização aqui desse trabalho. Então, muito obrigada, Edson. Assim, é só admiração, É verdade, isso é verdade. né? Agora me diz uma coisa, com toda a experiência, com essa bagagem toda, o que que o Edson de hoje faria diferente na história, na sua jornada, na sua trilha aí de carreira? O, o, o mundo mudou muito nesses 30 anos que eu tenho de carreira. No começo da minha carreira, a intenção de todo mundo, né, a preocupação de todo mundo era se manter no emprego e era muito valorizado o profissional que tinha uma longevidade dentro de uma empresa e fosse galgando posições dentro dessa companhia. Hoje o mundo mudou muito, hoje tem uma valorização muito forte o profissional que consegue ter multi-experiências, seja ela dentro de uma mesma companhia ou variando de companhia, mudando de empresas, enfim. O que eu acho que na minha carreira eu teria feito diferente, eu teria ficado menos tempo nas empresas em que eu fiquei. Eu fiquei 12 anos no Carrefour e fiquei 18 anos no Pão de Açúcar. Profissionalmente, eu acho que eu poderia hoje me permitir ter mais experiências, mais aprendizados e também contribuir mais com o mercado. Mas também não é um arrependimento, não faço disso um arrependimento, porque fui feliz e sempre fui sendo promovido nessas empresas onde eu trabalhei, sempre consegui entrar numa posição e ser em posições maiores. Mas é uma dívida que eu tenho comigo mesmo de não ter podido viver outras experiências, como estou vivendo agora numa rede regional que é varejo, mas é um mundo completamente diferente do mundo que eu vivi de grandes companhias, né? De grandes companhias que eu digo, de companhias já consolidadas, porque a Plutix hoje também já é muito grande. Bom, você comentou, é claro, né? Normal, não tem toda a experiência que tem agora, não é um arrependimento, mas poderia ter sido melhor. Mas agora você está tendo a oportunidade de fazer isso com os jovens, para que eles tenham um início mais fácil do que o que a gente teve, que eu também não tive ninguém para falar para mim, tipo, vai aqui, vem aqui, faça isso, que vai dar certo. Foi muito quebrar cabeça e aprender, quebrar cabeça e aprender. Então você estava comentando, né, que o início de um jovem há 30 anos atrás não era tão, não tinha tantas informações como a gente tem agora, tantos acessos, internet e tudo mais para se comunicar, como a gente está fazendo aqui agora. Então, nós temos condições de fazer o início dos jovens diferente do que foi o nosso, com mais informação, com mais ajuda, com mais tutoria. E aí você estava me contando, eu queria que você contasse para todo mundo aqui também sobre o trabalho que você fez na igreja com os jovens. Eu tive, na minha saída do Grupo Pão de Açúcar, eu tinha um contrato com eles em que eu tinha um non-compete, que é uma não competição, né, falando numa linguagem aqui mais coloquial, uma não competição, eu não poderia ir para
segmentos que fossem compatíveis com, ou que fizessem competição com o Pão de Açúcar. E aí eu aproveitei para tirar um ano sabático. E nesse ano sabático eu trabalhei com consultoria, fiz consultoria para algumas empresas, mas eu fiz um trabalho que me deu muito prazer, que foi ajudar jovens a se prepararem para a busca do primeiro emprego. Então eu ajudava esses jovens a construir sua página no LinkedIn, para quem ainda não tinha a página no LinkedIn, e para os que tinham como melhorar. O LinkedIn não é uma ferramenta, não é uma rede social como é o Instagram, né, como é o Facebook, por exemplo, como é o TikTok. No LinkedIn você interage muito com o robô, então você tem que ter as palavras certas, a colocação certa. Não é, muita gente se engana achando que o LinkedIn está ali para uma relação social, e não é essa a função do LinkedIn. Então explicar isso para os jovens achava importante. Também ajudei muito na preparação do primeiro currículo, porque muitos jovens que não têm a condição de ter essa assessoria não sabem nem o que colocar no currículo, né? Alguns começam a contar, é impressionante, alguns começam a contar a vida ali, parece que vai fazer uma novela, né? E hoje em dia os currículos precisam ser muito objetivos, ali uma página, precisa ter muita informação. E por característica, o jovem não tem essa formação toda para encher uma página, né? Então a gente precisa ajudar a encher essa página, porque apesar de ser jovem, tem experiências que dá para contar. As empresas estão interessadas nas histórias desses jovens, né? Então a gente pegava jovens que ajudavam a família de alguma forma, ajudava a criar irmão, jovens que puderam estudar fora, jovens, enfim, tem jovens com todo tipo de formação que tem uma história para contar apesar de jovem. Então ajudava nessa construção do currículo e também um pouco na forma de se comportar em relação a uma companhia, como se comportar na entrevista, deixar claro para o jovem que o emprego é uma troca em que ele vai oferecer o trabalho dele para a empresa, em contrapartida, vai dar oportunidade de carreira e vai remunerá-lo por isso. Enfim, então o jovem precisa entender e saber que ele não está indo para o. Não quero fazer comparações aqui, mas não está indo para o exército, por exemplo, que ele tem uma obrigação rígida. No trabalho, ele tem a oportunidade de mostrar as experiências dele, falar, consultar, perguntar, principalmente o jovem. O jovem tem que saber que ele está ainda numa idade de se dar o direito de perguntar muito. Então, era esse o trabalho que eu fazia com eles, deixar eles muito tranquilos para uma entrevista e como se preparar para até chegar nessa entrevista, para ser selecionado para essa entrevista. E foi um trabalho que me deu muito prazer, muito orgulho. Pena que o varejo toma muito tempo, e hoje eu tenho menos tempo. Até faço pontualmente com outro jovem que me procura, mas não consigo mais disponibilizar esse tempo para ter toda essa dedicação que eu tinha durante esse período, né? Sim. E você tem algum caso que você possa contar para a gente? Alguém que conseguiu emprego, alguma transformação na vida de alguém? Tenho alguns, assim, não vou lembrar exatamente agora dos meninos, das meninas, assim, para ser preciso, mas tenho sim alguns casos que depois me voltaram e falaram, olha, na entrevista me perguntaram exatamente aquilo que você falou. Tem umas perguntas que são básicas de entrevista, que você até encontra hoje na internet, né? Você procura lá um roteirinho no Google de como se comportar numa entrevista, e agora com a inteligência artificial, com o ChatGPT, é até mais fácil ainda, né? Mas muitos jovens não se ligam nisso, não tem essa atenção, né, que a gente normalmente tem e eles não têm. Mas tinha alguns casos, sim, alguns casos legais, não vou lembrar agora exatamente de um para precisar aqui, mas tiveram muitos que vieram falar lá depois, falou, me ajudou muito, enfim. Porque assim, já é uma alegria ajudar, mas quando ele volta ainda contando que conseguiu, deve ser êxtase total, assim, né? Assim, É a sua se eu medalha de puder, ouro. para não falar de terceiros, né, vou falar da minha filha, que tem 19 anos, que no fim é uma jovem também, e essa eu ajudei ela em todos esses, com todas essas frentes que possível, e ela hoje está como jovem aprendiz numa companhia importante, uma companhia renomada, e está bastante feliz lá, e eu fico feliz de também ter podido ajudar, ainda mais sendo minha filha, né. Sim. E esses programas de jovem aprendiz, eles são bem importantes nessa cidade, né? Que foi como você falou, pode perguntar à vontade, mas mais do que isso, são programas que o jovem ele passa por várias áreas de uma empresa, ele consegue vivenciar muitas experiências dentro da empresa para poder escolher o que ele quer ser quando crescer. Essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu tenho uma filha de 6 anos, eu pergunto sempre para ela, o que você vai ser quando crescer? Aí hoje ela me diz, eu vou ser passeadora de cachorro. Eu falei, nossa, que bacana, né? Legal.
Mas sabe o que é Mas importante, você Ana? gosta, Você falando você de. tem medo de cachorro? Ela falou, eu tenho medo de cachorro, mas até lá eu já vou ter perdido o medo. Você sabe que é importante isso que você falou da sua filha, porque os jovens não precisam ter essa preocupação do que ele vai ser para a vida inteira, porque a gente vai mudando. Eu, por exemplo, falei no começo da nossa conversa que eu comecei estudando querendo ser jornalista. Eu me imaginava lá na frente da câmera entrevistando alguém, como você está fazendo aqui agora. E segui uma carreira bastante diferente, embora eu sempre tive um interesse muito grande por pessoas. Então, eu sempre gostei muito da interação com pessoas. E no varejo, isso me permite, de alguma forma, manter esse sonho de ter essa interação com pessoas, seja com fornecedor, seja com consumidor, seja com a equipe, com o time, com a chefia. Enfim, isso é uma coisa que sempre me deu bastante prazer, essa relação com pessoas. Mas o jovem não precisa ter essa preocupação de achar que o que ele começar a ser, ele vai ser até o fim da vida. Ele pode mudar de trabalho, de desejo, E o mundo de carreira está o tempo mudando tão todo, desde que ele acelerado, esteja né? feliz. Não, desde que ele esteja feliz. Eu acho que, óbvio que muitas, principalmente o brasileiro, né, o brasileiro médio, não trabalha por gosto, trabalha por necessidade. Seria muito legal se todos pudessem escolher onde quer trabalhar e trabalhar com prazer. Mas, de qualquer forma, ainda assim, eu acho que tem espaço para as pessoas serem felizes nos trabalhos. Se não está feliz no trabalho, alguma coisa não está certa, porque o trabalho também não é para ser um fardo, né? Ele é para ser alguma coisa que a gente consiga fazer, enfim, dentro da capacidade de cada um e dentro do momento de carreira de cada um, aquilo que é proposto como trabalho deveria ser alcançável, deveria ser possível de ser feito sem grandes sofrimentos, né? É Então, o recado verdade. para os jovens é: sejam felizes, aproveitem a vida, aproveite o trabalho, se divirtam no trabalho, com responsabilidade, obviamente. Agora vamos falar um pouquinho do varejo. O que que você está vendo de transformação? Porque assim, está acontecendo muita coisa. O que que você acha que ainda está? O que que já mudou e o que está para mudar? Nossa, o varejo, ele é muito, ele tem um ciclo muito Uma rápido de dinâmica. mudança e a gente, uma dinâmica que a gente não percebe, né? Então, eu que já estou há 30 anos nesse mercado, posso falar que eu comecei no momento em que lojas de departamento eram muito fortes. Se eu falar o nome delas aqui, com certeza 99% dos jovens não conheceram Mesbla, Sears, MAP, enfim, lojas americanas ainda existem, né, mas lojas brasileiras, enfim, uma infinidade delas que fizeram o varejo por muito tempo e depois saíram. Depois nós tivemos ciclos dos hipermercados muito forte, depois tivemos o ciclo, estamos vivendo aí a maturação do ciclo dos atacarejos, das lojas de proximidades, do avanço da expansão muito forte de drogarias. Então, o varejo é muito, muito cíclico e está mudando o tempo todo, né? A gente ter a ambição de dizer assim, falar, eu estou vendo o que está acontecendo agora no varejo, repetir o que todo mundo está falando e o que a gente vê aí no dia a dia, né? Mas é muito, muito cíclico. Quando a gente percebe, já mudou. Acho que o varejo continua mudando. Tinha-se uma expectativa pós-pandemia de um avanço muito rápido do mundo digital, do e-commerce no Brasil, e isso não aconteceu. A gente viu que depois houve um recuo, isso não se consolidou como grande player de venda de varejo no Brasil. Ainda as lojas físicas no Brasil têm uma importância muito grande, e o que a gente vê ainda é um avanço muito, muito rápido dos atacarejos, dos atacados e atacarejos, né? E você já vê a inteligência artificial ajudando a gente de alguma forma? O, o Garcia, que é o idealizador aqui da TV Humana, ele fala, Ana Paula, já existe, desde aí ele conta que em 1987, eu falo, olha, mas em 1987 eu já estava me preparando para começar a brincadeira, então chegou em mim recente. E a gente vê grandes oportunidades de melhoria, de produtividade, muitos ganhos. Me conte aí como que se você já, esse impacto já chegou no varejo, não, se é uma oportunidade. Bom, eu não tenho dúvida que já chegou e chegou para ficar e vai evoluir. É impressionante o quanto as pessoas não têm ideia da tecnologia que tem por trás da gôndola, né? Quando você pega ali uma latinha de ervilha na prateleira,
consumidor comum, a pessoa comum, ela não sabe a quantidade de tecnologia que tem para chegar nesse estágio dele poder pegar a latinha ali com tranquilidade na prateleira, né? Eu tenho uma filha que, quando ela tinha a idade da Bárbara, da sua filha, quando ela tinha 8 anos, e eu chegava em casa comentando das dificuldades que eu tinha no dia a dia para vendas, né? Ela falava assim para mim com toda simplicidade: o pai, mas eles não sabem que é só colocar o preço certo na prateleira, na gôndola, no produto que vende. E na simplicidade dela, ela estava dizendo exatamente o que o consumidor pensa, né? Olha, é só colocar o produto certo, no lugar certo, com o preço certo que ele vende. E isso é uma verdade absoluta no varejo, e sempre eu acho que vai continuar sendo. Mas tem uma série de inteligência atrás, e a inteligência tem ajudado na escolha do sortimento correto, para o público correto, tem ajudado na melhor logística, tem ajudado na melhor precificação, e isso vai cada vez mais evoluir até chegar ao ponto da gente ter menos desperdício. Hoje, por exemplo, um ponto que eu acho que é bastante importante, né? A gente tem uma discussão mundial, tanto de insegurança alimentar quanto de sobra alimentar, do quanto se desperdiça de alimentos no mundo. E óbvio que o supermercado, por ser a transição entre o produtor e o consumidor final, ele está no meio da cadeia e muitas vezes ele é responsabilizado, julgado por essa perda de alimento que acontece. Entre outras coisas, acho que a inteligência artificial vai ajudar a reduzir esse desperdício. E cada vez que a gente reduz desperdício, você melhora o nível de alimentação no mundo, você dá mais acessibilidade, porque você consegue entregar preços mais justos para o cliente, porque você reduz o custo na cadeia. Então, eu acho que a inteligência artificial, principalmente, de uma forma resumida, ela vai ajudar muito a reduzir custo na cadeia e entregar produtos de forma mais competitiva, com preço mais justo na prateleira para o público final. Acho que esse é o principal intuito do uso da inteligência artificial no varejo. E aí vem a minha dica agora para os jovens. E aí são jovens de idade, tem os jovens veteranos, porque está todo mundo começando nesse mundo de tecnologia, que conheçam, que tenham intimidade com a inteligência artificial. É um momento que eles podem explorar, aproveitar que eles têm esse momento de aprendizado, né? E explorar bastante todas essas ferramentas que têm disponíveis, até gratuitas, e isso vai fazer muita diferença, com certeza, na vida profissional deles. Então, eu tenho conhecido muitas empresas nos últimos tempos, né? Trabalhando numa empresa de tecnologia, porque a iFood é uma empresa de tecnologia também, tive contato muito próximo de tecnologia e vejo o quanto realmente dá para a gente ganhar produtividade, dá para reduzir despesa, dá para reduzir, como você falou, desperdício. Então, acho que vai ajudar muito na venda, com certeza, para ter o produto certo, com o preço certo, para o cliente da gôndola na loja certa, mas também na retaguarda de ganho de produtividade em larga escala. Acho que isso vai revolucionar. E aí, com isso, a gente consegue ter o funcionário mais tempo atendendo o cliente. Acho que vai ser uma fase boa aí que a gente vai viver nos próximos tempos. Isso é uma verdade, e você tem razão, e eu completaria que as pessoas não têm que ter, o jovem principalmente, né, não tem que ter medo de tecnologia, falando aqui em relação ao mercado de trabalho. Óbvio que o jovem está muito mais aberto a novas Antenado. tecnologias do que a gente, por exemplo, né? Mas é em relação ao mercado de trabalho, porque a tecnologia também ela ajuda a criar novos mercados, a criar novos comportamentos que vão exigir novas especializações, novas especialidades de trabalho. Então, assim, tudo que é tecnológico só vem para contribuir. Até agora eu não vi falando do mercado de trabalho, eu não vi nada em que a tecnologia viesse de forma negativa para impedir crescimento do profissional ou para impedir a melhor estruturação do negócio. Bom, Edson, nosso tempo está acabando e estou realmente muito feliz, muito grata. A sua história é muito inspiradora, muito. Isso que você falou até do seu trabalho voluntário, acho que todo mundo pode fazer um pouquinho em algum momento da vida. Às vezes você não consegue fazer o tempo todo, mas alguma coisa você consegue.
e olhar para o próximo e saber o quanto que a nossa história pode impactar a vida do outro, é o meu propósito aqui com esses bate-papos que eu tenho feito. Então, muito obrigada, estou feliz demais. Não quero perder esse contato aqui. Tem tanta história que, se você quiser, eu faço mais um episódio só para você contar o que você quiser. Obrigada, viu? Bom, eu queria encerrar te dando parabéns pela iniciativa e, de novo, reforçar que é muito legal, muito importante a gente poder ajudar os jovens a encontrar caminho no mundo profissional, na vida profissional, né? No momento da vida em que a gente fica tão inseguro com as coisas. Então, parabéns por abrir essa oportunidade para que profissionais possa contar a sua história, falar da sua experiência e incentivar esses jovens a entrarem no mercado de trabalho sem medo, né, com coragem, porque o mercado de trabalho, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentar de alguma forma e ser feliz, vai ter que ser feliz no trabalho. O trabalho, não, de novo, eu já falei isso aqui, mas E não é para assim, ser né? um sofrimento, É isso. E assim, dá para ser feliz. Eu fui dá para feliz ser em feliz. todas as minhas oportunidades. É tão, por mais difícil que fosse, por mais energia que eu tivesse que colocar, aquela sensação da vitória, de conseguir bater a meta, conseguir avançar o negócio, conseguir fazer uma pós-graduação, conseguir. Nada vem fácil, mas o Ô, conseguir Ana, é. e depois, passado um tempo, você vai rir até das broncas que você tomou. Você vai ver que até as dificuldades viram coisas boas e engraçadas como história no futuro. Então, esse é o recado. O recado é sejam felizes, a gente aguenta, nessa idade a gente aguenta, não reclamem da carga de trabalho, porque a gente aguenta, com certeza não vai morrer por conta disso. E pergunte, questione, mas também ouçam muito o superior hierárquico, o que as pessoas, os pares, enfim, têm para contar no dia a dia no trabalho, porque é importante para a formação, isso, a gente só vai perceber isso depois, mais para frente, depois que o tempo passa. A gente aprende muito com os amigos de trabalho, com os colegas de trabalho. E em alguns casos, no meu caso especificamente, né, até relações amorosas, né, eu conheci minha esposa trabalhando, casei e estou casado com ela já há 32 anos. Então acontece de tudo no trabalho. Enfim, tem coisas muito legais na vida profissional das pessoas. Trabalhar é muito bom. Isso aí. Trabalho enobrece o homem. Então, vamos trabalhar, pessoal. É isso Edson, aí. obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigada. Vamos encerrar por aqui. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.